Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos bem felizes porque vamos iniciar mais uma aula do nosso lindo componente curricular, que é o que, Madinha? Língua portuguesa. Então, caro estudante, está preparado? Vamos lá, hoje nós vamos ter uma aula bem tranquila, né, Madinha? Uma aula que eu acho que o nosso estudante ele vai conseguir se identificar, o que você acha? Com certeza, é uma aula, Madinha, que vai ajudar você tanto agora na apresentação no ensino médio, quanto lá na sua graduação, na sua pós, na sua vida. É isso mesmo. Vai tratar aí como você, né, vai fazer os seus trabalhos, tanto aí na escola, quando você estiver lá na universidade também. Valeu? Então vamos embora, já tá curioso, né? Vamos liberar a agenda da aula aí para você. Vai lá! Vamos ter a nossa aula. Também vamos falar para eles sobre a questão do trabalho extraclasse. Que depois, durante aí, né, você tem algumas aulas indicando alguns trabalhos do portfólio, perdão, extraclasse não, alguns trabalhos do portfólio, no Trabalhando Gênero, beleza? Então, fica tranquilo que a gente vai passar para você as orientações, o planejamento e como você aí vai fazer, tá? Esse gênero textual, tá bom? Então, vamos liberar a agenda agora para você direitinho, beleza? Então, a nossa aula é Produção textual seminária, que você vai ver o planejamento, como fazer o seminário, a preparação, o que você precisa saber e a apresentação como dela deve ser feita. Então, a aula 33.1. Embora! E agora vamos ver a habilidade da aula 33. Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos, de modo a atender às múltiplas demandas sociais, respondendo a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso. Tá vendo aí? Então, preparando você aí para o final você saber utilizar aí, né, essa linguagem no discurso, numa linguagem oral, adequando ela direitinho. E bem, a nossa aula já inicia aí com o texto atual, convidando você, estudante, vamos lá para essa leitura coletiva. Tá, você está aí tranquilinho, preparado já? Muito bem. Esse texto é bem legal e aí, na verdade, é uma dica, né, Amadinha, para ele, sugestão de leitura, como todos aí os textos que temos no início da aula do texto atual, beleza? Então, vamos lá. O título é sinopse, na verdade, tá? Não é completo, entendeu? Vamos aqui ver esse gênero, é só mesmo para compreender o que vem nessa obra de Conceição Evaristo com o título Olhos d'Água, ok? E aí vamos ouvir então na voz da Madinha. Em Olhos d'Água, Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando, sem meias palavras, a pobreza e a violência urbana que a acometem. Sem sentimentalismo, mas sempre incorporando a tessitura poética à ficção. Seus contos apresentam uma significativa galeria de mulheres. Ana da Venga, a mendiga Zuzu Querença, Natalina Luamanda, Cida, a menina Zaida. Ou serão todas as mesmas mulheres, captada e recriada no caleidoscópio da literatura em variados instantâneos da vida? Elas diferem em idade, em conjunturas de experiências, mas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na frágil vara que lemos no conto Cúpide-Cida. É a corda bamba do tempo. Em Olhos d'Água estão presentes mães, muitas mães, e também filhas, avós, amantes, homens e mulheres, todos evocados em seus vínculos e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade de vulnerabilidade que constitui a humana condição. Sem quaisquer idealizações, são aqui recriadas com firmeza e talento as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. Esta obra é composta de 15 contos curtinhos, mas super densos,
em que Evaristo conta a história de realidades brasileiras, em maioria de mulheres negras. Quase todos os contos têm o nome da personagem que acompanharemos a partir dali. A própria autora dá o nome de escrevivência ao que faz, e de fato a vivência é palpável na sofisticação estilística do texto, marcado por oralidade e por seu conteúdo muito cru e tão verdadeiro. Os neologismos, fruto da junção de duas palavras, aliás, são uma das marcas mais legais do estilo da autora. Gosto de escrever palavras inteiras, cortadas, compostas, frases, não frases. Gosto de ver as palavras plenas de sentido ou carregadas de vazio, dependuradas no varal da linha. Palavras caídas, apanhadas, surgidas, inventadas na corda bamba da vida. Outro dia, tarde da noite, ouvi um escritor dizer que ficava perplexo diante da fome do mundo. Perplexo? Eu pedi para ele ter a bondade, a caridade cristã e que incluísse ali todos os tipos de fome, inclusive a minha, que pode ser diferente da fome dos meus. Falei, mas pelo menos naquele momento me pareceu que ele fazia ouvidos moucos. Trecho do conto A Gente Combinamos de Não Morrer. Muito bem, então vamos lá. Como você pode se proteger? Vamos aqui a outra leitura. As escolhas individuais têm pesado na preservação da saúde e na vida das pessoas, uma vez que o distanciamento social ainda está entre as principais medidas na luta contra o coronavírus. Enquanto não houver um medicamento eficaz e uma estratégia eficiente de imunização coletiva, como uma vacina, será preciso ter paciência e seguir com o isolamento. Então, se for possível, fique em casa. Bem, já temos aí, uma vacina, Amadinha? Então, aqui nós estamos só para trazer para que você tenha essas indagações. Então, de acordo com a folha informativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS, atualizada constantemente com os dados sobre a Covid-19, as medidas mais eficazes de proteger a si e aos outros em locais públicos são, vamos lá, limpar as mãos com frequência utilizando água e sabão. Caso não possam ser lavadas, higienizar as mãos com álcool gel 70%. Cobrir a tosse ou o espirro com a parte inferior do cotovelo ou o lenço que deve ser descartado em seguida. Manter uma distância de pelo menos 1 metro das pessoas que estão tossindo ou espirrando, ok? Então, desta maneira, nós vamos aqui dizer os últimos tópicos. Os tópicos podem ser abordados na sua produção textual. O que vai acontecer agora, estudante? Então, nós fizemos aí para vocês 2 leituras, Acompanharam aí, primeiro a sinopse aí da nossa escritora, Evaristo Conceição. A gente falou exatamente, trouxe exatamente para você, para que conheça, tenha mais um pouquinho de informações, fique mais íntimo dessa autora e busque, tenha um interesse nessa leitura, que é uma leitura, como a gente trouxe um trecho aí no final, vocês ouviram a professora lendo, é uma linguagem simples, não tem palavras rebuscadas, todas as palavras praticamente não vai precisar de dicionário, que você vai saber o significado. Se uma ou outra não conseguiu, pega o dicionário para ver. Mas aí tem toda uma explicação e eu acredito que você vai buscar Evaristo aí para fazer leitura, viu? Que tem vários contos, São contos curtinhos, mas interessantes, ok? Então, é uma literatura contemporânea, literatura nossa, brasileira, certo? E a outra, uma informação, sobre aí a questão do Covid. Mas você aí percebeu que há alguma informação que temos que atualizar. Já temos vacina, Então, o que acontece? Nós temos agora uma atividade para você, para te preparar, para você exercitar, Amadinha, essa questão da produção textual, colocando o seu ponto de vista, tá bom? Então, vamos lá. Observem agora as questões aí para você depois fazer a sua produção. Isso é você, na sua responsabilidade, no seu compromisso, para daí já começar a seguir para depois fazer a redação, que nós vamos também trabalhar 3 aulas, tá? Sobre a redação, Amadinha? Primeira aula será
A introdução, a segunda aula. Desenvolvimento, depois a conclusão. A Tá. estrutura da redação, né, que é cobrada pela banca do Enem. Tá certo. Então, olha, tá vendo aí? Então, fica de olho que vem aí aula para você aí gabaritar no Enem. Vamos lá, não só no Enem, né, gente? Mas que você aí leve para a vida toda essa produção textual que a gente utiliza, né? Não só Com no Enem, certeza. tá? Vamos aí então ver como é que vai ser essa sua atividade? Olha aí, aluno terceirão da Responsa. Então, nós temos aqui alguns tópicos que eles podem ser abordados aí para a sua produção textual. Vou destacar aqui para vocês. Vou pegar a cor logo aqui vermelha para não dar problema. Certo. Qual é a primeira indagação para nortear a produção desse estudante? Como os outros países estão enfrentando o vírus? Próxima indagação. O Brasil já chegou no ápice da pandemia? Terceira indagação. O que o país precisa fazer para melhorar o quadro? Outra indagação. Como você pode se proteger? E a última. Quais são as perspectivas para o futuro do coronavírus no Brasil? Então, essas questões, esses tópicos vão nortear a sua produção, beleza? Terminou? Você pode socializar com o professor aí presencial, correto? Pode estar apresentando também na coletividade aí na sala de aula. E aí nós vamos então para a temática da aula, exatamente isso. Vamos aí trabalhar a questão do seminário, né? Esse gênero textual bacana, é um gênero textual que tem como característica a oralidade, certo? E aí, o que é um seminário? Será que você já participou de um seminário? Participou como? Você sendo aí um apresentador, você sendo aí um participante, né? Ou você só ficou nos bastidores, produziu, ficou ali. Como? Será? Já participou ou não? Então, fica de olho porque nós vamos passar todas as informações agora para vocês sobre esse gênero textual debate. Vamos lá, então. E a gente traz aí a cartela, no primeiro informação, esse texto imagético, né, com a pergunta, o que é seminário? Eu acredito que o próprio texto já te deu aí um conceito, né, formal, geral. Então, percebam que nós temos aí nesse texto imagético alguém, né, à frente, temos uma plateia. Percebam que nós temos também aí, nós temos materiais tecnológicos auxiliando, né, porque é necessário, temos plateia, temos recursos audiovisuais, né, como um microfone, temos aí um data show, temos aí caixa de som, tudo isso para ajudar, certo? Nesse texto oral, nessa apresentação, ok? Bem, respondendo a questão, o que é seminário? É a exposição oral de um tema, com apresentação de argumentos por um ou mais oradores, seguida de debate entre participantes. Olha, então, veja que esse gênero textual debate, né? Embora seja uma exposição oral, ele tem um tema, apresenta argumentos e pode ser como um apresentador aqui ou pode ser mais, né? Certo? E aí você vai ter esse cuidado sempre, tá? De lembrar que o debate, ele também trabalha a questão dos argumentos. Atenção! São muitas as circunstâncias em que você, estudante da NASA, tem que expor seus argumentos, revelar suas ideias e suas opiniões. Olha o bizu aí para você. Vamos seguindo. Bem, diante disso, nós aqui vamos trabalhar esse texto para você tranquilo e eu quero que você pare tudo, tá? E volte aí a atenção para a explicação, tá? Não fica aí conversando, nem também escrevendo. Eu estou olhando, estou te vendo, beleza? Vem cá, só presta atenção, depois você vai lá no canal, dá uma olhada, revolta, põe um play, põe um stop, põe um play, põe um stop e segue em diante quando tiver dúvida, beleza? Então vamos lá, uma aula bem legal, bem tranquila. Vamos nessa! Então a gente vai conceituar agora sobre gênero textual seminário. Bem, para posicionar-se acerca de um determinado assunto e um procedimento
essencial realizado por meio da oralidade, certo? Vamos utilizar sempre esse gênero textual seminário. Ok, esse gênero, ele pertence a uma categoria, e pertence à categoria vinculada à exposição, com base na transmissão de conhecimentos específicos. Quais são aí esses conhecimentos específicos? Pode ser técnicos ou científicos, a respeito de um assunto relacionado a determinada área do conhecimento, tá? Então aí, enfim, qualquer área do conhecimento. Beleza. Seguindo em frente, você, estudante, terceirão mediação, precisa, sair do terceiro ano, conclusão do seu ensino médio, consciente e dominando todos os objetivos do seminário. Quando você chegar lá na universidade, você ser o destaque, estudante, você ser aí o líder e organizar o seminário, porque você é da NASA, você já vai dominar tudo. Bem, nós temos aqui objetivos, que na verdade nós temos o teórico, Nérice, que traz pra gente alguns objetivos para o seminário, certo? Primeiro, vamos lá, para que serve, Qual é a intenção, por que estudar aí por meio do seminário? O seminário, primeiro objetivo, ensinar pesquisando, revelar tendências e aptidões para a pesquisa. Olha que interessante, só esse objetivo já foi tudo. Temos outro, letra B, levar a dominar a metodologia científica de uma disciplina. Tá vendo aí? Terceiro objetivo, ensinar a sistematizar fatos observados e a refletir sobre eles. Letra D, outro objetivo também, ensinar a utilização de instrumentos lógicos de trabalho intelectual. Você vai estar ali pensando, organizando, certo? Letra E, introduzir no estudo, interpretação e crítica de trabalhos mais avançados, Porque você vai trabalhar aí com a questão do conhecimento. E letra F, ensinar a trabalhar em grupo. Olha, estudante, que legal! Tá vendo aí? Então, é importante estudar por meio do gênero seminário? Sim ou não? Tem vantagem? Sim, tem vantagem. Entre uma delas é você aprender a trabalhar em grupo, certo? E aí nós vamos avançando e a gente traz para você já esse texto com este argumento. É comum que muitos de nós já tenhamos participado de um seminário, não é mesmo? E aí, Amadinha, você já participou de seminário? Já, no tempo da faculdade, participando de seminário com os alunos, outros alunos também. Só que a gente observa quando a gente faz quando eu falo a gente observa, nós professores, tá? Tá. O que a gente percebe? A gente divide um assunto, É comum a gente pegar um assunto e dividir por equipe, Quando é apresentação de trabalho. Tá prestando atenção, estudante? Tá ouvindo a dica, com certeza, Amadinhos? Aí o aluno fala assim, qual é a minha parte do trabalho? O quê? Qual a minha parte? Aí na hora da apresentação o professor pergunta, e aí, Amado? Faz de conta que é massinha. E aí, Amadinho? Aí faz um questionamento fora da parte dele. Não, professor, isso daí eu não sei não, isso daí não é da minha parte não. E não pode assim, nós vamos apresentar um seminário sobre a temática geográfica. Aí eu digo assim, Amadinha, agora então vamos falar sobre a questão do tempo, Como ficaria aqui em Rondônia. Aí você diz o quê? Não, essa parte não era minha não. Eu fiquei responsável pela população, não sobre o tempo. E é isso que não pode acontecer, não pode acontecer. Tá? Quando você estiver aí estudando ou apresentando um seminário. Tem que estudar o todo, além de você apresentar, pesquisar sobre o seu tema, o seu título, tudinho, e mais, e além. Aprofundar, Profundo mesmo. Mas fica tranquilo, porque tudo isso tá aqui para você nesta aula, certo? Então vamos lá. Fica a dica aí agora para você, vamos seguindo e só fica aí de olho e ouvindo
a tomar nota depois. Escute direitinho para você internalizar as informações, tá bom? Então vamos lá, seguindo agora, nós vamos deixar para você algumas dicas aqui. Primeiro, onde pode acontecer o seminário? Ah, você nunca pensou? O seminário ele pode acontecer em qualquer lugar, no corredor da escola, na rua, no pátio? Atenção, vamos deixar para você tudo certo aqui. Onde pode acontecer o seminário? Pode acontecer não somente na escola, né? Mas também no meio acadêmico, né? Também no meio profissional, certo? Podendo ser apresentado individualmente ou em grupo, certo? Assim, vamos lá. Com a escrita, requer procedimentos específicos para realizá-lo. Os textos expositivos também não fogem à regra, certo? Por isso que é de fundamental importância que você aí, né, todos nós saibamos a maneira correta de nos portarmos diante de um seminário, como também inteirarmos aí de todos os elementos que constituem aí o seminário, ok? Muito bem, então vamos lá. Sabemos que o seminário é uma fonte de transmissão de conhecimentos adquiridos. Vamos lá, todo mundo? Seminário é uma fonte de transmissão de conhecimentos adquiridos, ok? No final da aula você vai compreender esse conceito. Beleza? Bem, nesta cartela nós temos agora pontual para você, certinho, tudo o que você vai precisar para fazer uso, para praticar, para estudar, para apresentar suas pesquisas por meio de um seminário. Seminário, primeiro é você jamais esquecer que ele visa o estudo em profundidade de um tema, certo? Para quê? Para fazer uma exposição e depois fazer uma transmissão desse conhecimento, ok? Agora, muito bem, você está ainda em dúvida, mas para que serve o seminário? A gente trouxe mais uma vez agora, bem resumido. Olha a pergunta, para que serve? Para aprofundar um tema, proporcionar um debate sobre o tema. Como se organiza? Socializando o conhecimento para o grupo, né? Você vai sistematizar, você vai organizar os conhecimentos construídos em grupo, certo? Nós temos que ter atenção aos papéis, né, dos participantes, se for em grupo, as funções de cada um, certo? Dos participantes. Por quê? Cada um precisa verificar como vai abordar o assunto, né? Mais aí dinâmico, certo? Em que lugares? A gente já falou, na escola, na universidade, no trabalho, né? Por quê? Esses lugares são espaços sociais que costumam acontecer seminários, ok? Então, como é que você vai organizar para apresentar? Primeiro que parte de uma pesquisa. Depois você produz um roteiro. E aí vai fazer a definição da ordem das apresentações, fazendo a sequência das falas, né? Se for em grupo, se for um, também precisa ter a ordem das falas, para não haver furos, cortes ou falta de sentido, ok? Beleza. Para você utilizar o seminário, você tem que planejar. Tudo nessa vida tem que ter um planejamento, ok? Então, o planejamento, ele tem etapas, certo? Não é bagunçado não, gente, calma. Tem etapas. Antes de tudo, é preciso que o apresentador, se for um ou se for mais, os apresentadores, né, dominem o assunto. Isso é o mais importante, dominar o assunto que será abordado. Mas como é que vai apresentar isso? Você vai ter esse domínio para apresentar baseado numa pesquisa, né? Por isso que essa pesquisa ela tem que ser bastante informativa. E aí você vai buscar em jornais, em livros, na internet, revistas especializadas sobre aquele tema, aquele conhecimento, vídeos e outros recursos, certo? Depois você vai organizar um esquema. Esse esquema tem que conter informações bem resumidas
que vão nortear o discurso do apresentador. Depois, você vai definir o tema e também do tema dos componentes do grupo, certo? Seminário, geralmente, é o apresentador e mais alguns. Depois, você vai procurar enriquecer o conteúdo. Como é que você vai enriquecer isso? Buscando recursos audiovisuais. Lembra no início da aula? Porque você vai estar lá em frente a uma plateia. Então, você tem que ter bons recursos audiovisuais para poder deixar, né, a sua fala, a sua apresentação, para que todos possam ouvir, certo? E aí entender o que está sendo apresentado. Os recursos audiovisuais podem ser desde cartazes, né, apostilas, retroprojetor, data show, microfone, entre outros. Por isso, tem que ser colocado no planejamento. Depois, você, pronto tudo isso, vai fazer ensaios. Previamente você tem que ter ensaios. Para quê? Qual é o objetivo dos ensaios? Para evitar certas falhas que poderão comprometer a qualidade do trabalho, né, da apresentação. E você vai, ao final, fazer uma elaboração de um roteiro escrito, tá? Com base nas anotações feitas durante a sua pesquisa, correto? Devem também ser levadas em consideração as características do seu público, as características do público que vai participar do seminário. Como? Isso tudo no planejamento tem que estar. Quem é esse público? A faixa etária? Qual é o tipo de interesse desse público? Qual é as expectativas e conhecimentos prévios, né, em relação ao tema em questão que esse público tem, ok? Tem que fazer essa sondagem. E, por último, né, verificar se possível redação, né, possível fotocópias, xerox de um resumo e distribuir para o público, ok? Beleza. Vamos agora para a preparação de um seminário. Então, nosso texto imagético aí, observem, temos à frente alguém aí, geralmente é o apresentador, é a liderança que toma conta, né, que organiza. Então, é um seminário que vai acontecer em grupo, temos aí mais pessoas participando e é um momento de planejamento, de organização, de fala, de pesquisa, de apresentar o que todos aí pesquisaram, beleza? Então, vamos lá. O que é necessário para a preparação aí do seminário? Vai precisar, né, ser apresentado por uma pessoa ou por um grupo, né? Sendo esse grupo aí, é necessário, é essencial, se for em grupo, é essencial que cada orador se prepare adequadamente para ter um bom resultado, certo? E aí, cada um tem que ter essa responsabilidade de se preparar para o momento do seminário. Aqui nessa imagem, né, dá para perceber que aqui há uma preparação, né? A pessoa apresentando para o ensaio, né? Expondo a sua ideia da pesquisa, saber ouvir o outro. E aí, dessa maneira tá boa, ficou bom, aceitar também, né? Não adianta o outro só falar e não aceitar a ideia, mas é bom sempre compartilhar, dar toques, dicas, porque em conjunto, né, com certeza haverá harmonia e o resultado será positivo. Isso mesmo, para não acontecer na hora lá, não sei, eu fico parado, mudo, né, para não acontecer isso. Há um respeito à plateia, e automaticamente a plateia vai perceber que há algo errado. Que esse grupo aí não se preparou direito. Exatamente. E aí é importante as falhas, os vícios, né, também na hora da apresentação, tudo isso já foi dito, a necessidade de ter ensaios prévios antes da apresentação, beleza? Muito bem, agora eu quero conversar com vocês aqui para a gente ir para uma parte que eu sei que treme na base, diz assim,
Amadinha, você vai apresentar, você será agora a apresentadora do seminário para a equipe de professores ministrantes. Ai, eu não posso, eu não consigo, eu fico muito nervosa. Como? Eu fico nervosa, Amadinha, não estou preparada para isso, não. Não. Isso não pode acontecer, tá certo? Então, o apresentador, o orador do seminário, né? Essa é a nomenclatura, o orador do seminário, ele tem que ser, ó, igual você, top da galáxia, da NASA. Ele tem que estar preparado, ele tem que ter postura, ele tem que ter um bom timbre, ele tem que saber aí se posicionar na fala, atender a plateia, esquerda, direita, na frente, o tom de voz tem que chegar lá, e você aí que está no final aí, né, do fundão, e quem está na frente também, certo? Então agora chegou o momento da gente falar sobre o orador, o apresentador do seminário. Vamos lá? Toma nota aí, viu? Você que já vai apresentar no final do seu terceirão. Bem, postura do apresentador. O apresentador, é claro, né? Ele tem que ser aí, ele tem que ter uma postura relevante para evitar várias falhas no momento da apresentação. Primeira coisa, olha só. O que o apresentador deve evitar? Gestos excessivos. Certo? O que seria gestos excessivos? Vamos lá. Olha aqui para a apresentadora desta aula. Não é um seminário, mas é uma aula que eu quero que você entenda isso e você tenha sucesso no seu seminário aí no final da conclusão do terceirão. Por exemplo, o que é evitar gestos excessivos? Terceirão, vocês não podem... O que vai acontecer? Ou você vai ficar tonto, ou você não sabe se acompanha minha mão, meu braço, entende? Para não tirar a atenção. Porque o mais importante é o que você vai transmitir, a informação da pesquisa, né, do conhecimento, tá certo? Então essa é a primeira dica, evitar gestos excessivos, tá bom? Vamos aí à segunda dica, vamos lá. Nós temos o quê? Expressões faciais que não condizem com a situação. Como é isso aí? Expressões faciais. Vamos lá, tentar aqui para vocês, né? Bom, eu já faço caras e boca mesmo, mas eu digo para vocês, olha, apresentar um trabalho em seminário é muito bom. O que aconteceu? Eu estou emitindo algo positivamente, mas a minha expressão, né? Ou então, eu estou palestrando, estou aí sendo apresentadora, aí eu estou... Não pode, tá? Postura, certo? O importante é o que você está transmitindo, a informação. Terceira dica, vamos lá. Terceira dica é o seguinte, manter o tom da voz num ritmo bem articulado, de modo a não se tornar monótono. O que é isso? Com certeza você aí já entendeu o que seria manter esse tom de voz para não ficar monótono, porque senão você não vai se interessar no tema, você vai ter sonolência, você daqui a pouco vira de lado, daqui a pouco você está no ombro do colega ao lado, da pessoa que está ao seu lado na plateia, e daqui a pouco você está, né, roncando, não pode. Aí o apresentador tem que ter essa habilidade. E vamos agora à pesquisa. Mas a pesquisa, ela não foi aceita. Mas por que ela não foi aceita? É mais ou menos por aí, tá? Porque nós temos plateia, temos que atingir o objetivo. Pegar a atenção para poder transmitir o que a gente está aí planejando, que foi planejado no seminário, que é a pesquisa científica, tá bom? Beleza. Quarta dica. Vamos lá para a quarta dica. E, sobretudo, esse apresentador precisa permanecer de frente para a plateia. Vamos lá, o que seria isso? De frente para a plateia, né? É isso, não dar as costas para a plateia, certo? No máximo, né, conversar um pouquinho de lado, mas jamais, né, andar, dar as costas, mas permanecer sempre de frente, beleza? Seguindo, vamos agora. Tá indo tudo ok? Muito bem. Vamos aí para mais um pouquinho de informação sobre esse gênero textual aí, seminário, que é o uso da oralidade, beleza?
E temos agora o que, Amadinha? Nós vamos seguindo, trazendo ao estudante a informação. É da questão da linguagem formal, fazer uso da linguagem formal. Então, significa, apresentador, que você não pode estar utilizando no seminário gírias, né? Tipo assim, né? E aí, tipo assim, né? Falou, beleza, né? Tá? E vamos passar para você também e ter cuidado com os vícios. Aí, é um vício que é muito complicado de tirar. Reduzir, certo? Esse aí, tudo bem. Outra dica é sobre a questão Da conclusão do texto oral. Como é que você tem que concluir isso? Você tem que dar pistas, né? Tá? Você palestrou, vai dizendo o início, desenvolvimento. E então, bem, a pesquisa, né? A temática, ela foi concluída, ela teve uma conclusão. Então, para encerrar esse seminário, é uma dica. Então, a plateia já vai se organizar. Né? Então, você tem que preparar a plateia para esse final. E como é que você encerra esse final? De qualquer jeito? Beleza, então é isso, tchau. Não, você também tem que ter toda uma cautela, certo? Toda aí uma ética também para poder encerrar. Lembra que é um texto, começo, meio e fim, né? Como é que se conclui um texto aí argumentativo, oral? Então, nós vamos deixar para você uma dica, acompanha aí na tela agora. Vamos lá. Você vai terminar, certo? Dizendo o seguinte, pode ser uma dica, olha que legal. Dentro deste clima, esperamos que todos os estudantes do Terceirão Mediação tenham entendido e coloquem em prática o seminário Gênero Textual Oral, né? E muito obrigada! Beleza? Olha aí. Terminou. E aí, termina e conclui a sua apresentação, certo? E não é isso, Amadinha? Mais alguma informação? Então, e se você também é aluno, eu sou aluna Márcia Ramos Martins, aqui do terceiro ano. Então, concluímos aqui sobre a violência infantil, entendeu? Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado deste assunto. E assim outra dica de concluir, né? Se apresentando, né? Também. Mesmo que já tenha se apresentado no início, né? No final. Mas aí agora um pouquinho informal, né? Mais tranquilo, porque já vai se despedir da plateia, tá certo? Bom, eu espero, né, que aí você tenha compreendido direitinho o conceito, o objetivo desse gênero aí, debate oral. Precisa ter esse planejamento, né? Qual o objetivo do planejamento? Os ensaios prévios, tá? E faça uso, né? Pesquisas, né? Em canais, assim, de fontes seguras, verídicas. Isso é essencial. Importantíssimo, certo? Digamos que você vai fazer um seminário, né? Aí de geografia ou do componente de filosofia, sobre essa temática social do nosso momento, aí, a síndrome, o pânico do medo da Covid. Você vai ter que ir lá em fontes verídicas, tá? Olha, cuidado, fake news. Não vai colocar, já pensou? Numa plateia você vai trazer uma informação que é fake news, porque você não teve cuidado de averiguar se é isso mesmo? Então vá em fontes aí que são reconhecidas já, a gente tem várias todos os dias, a gente acompanha o telejornal, certo? Então é bom ficar de olho. O terceirão não é mais para dar bobeira, certo? Valeu, Amadinha, acho que é isso. É isso aí. Então, agradecemos a companhia de vocês e até a próxima aula. Valeu, até a próxima.